Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Aberta com Cláudia Martins. Quero agradecer a todos os meus inscritos, agradecer pelas mensagens carinhosas, agradecer pelos likes, agradecer pelos compartilhamentos que vocês têm contribuído demais para esse canal crescer. Quero dizer a todos vocês que tenho nas minhas orações orado para que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, para que vocês me ajudem a levar a palavra de Deus. Quantos corações estão necessitando dessas mensagens, né? E através desse vídeo nós temos compartilhado o amor de Deus, a misericórdia de Deus e quantas coisas maravilhosas que Deus fez e quer fazer na vida dos seus filhos. Mais uma vez eu te convido a se juntar a nós nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. A Palavra de Deus fechada, ela não tem serventia nenhuma. Mas a Palavra de Deus, quando abrimos, estudamos e colocamos em prática no nosso viver, ela se torna o maior tesouro que o ser humano pode desejar. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Ezequiel no capítulo 37. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo essa leitura que vamos fazer agora neste momento. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, você vai encontrar no título O Vale de Ossos Secos. E então, vamos juntos fazermos a leitura. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhe: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel,
E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você já havia ouvido este relato do Vale de Ossos Secos? Este relato de Ezequiel 37 representou claramente a nação dos israelitas. Mas hoje também existem muitos ossos secos precisando que o Espírito Santo lhes encha de vida. No contexto deste relato, o povo de Israel havia sido escravizado novamente e eles foram levados para a Babilônia. E eles agora estavam amargando a tristeza de estarem agora longe de sua cidade, de estarem longe do seu país e agora como escravos, mais uma vez, sendo dominados pelos babilônicos. Todo o momento da vida de Israel, o povo que Deus escolheu, não para que fosse um povo único em salvação, mas para que essa nação convertesse as outras nações ao Senhor, para que a nação de Israel levasse a palavra do Senhor. Por isso Deus escolheu cuidadosamente esta nação. Porém, Deus havia colocado alguns limites para que eles pudessem entender que eles só teriam sucesso na vida enquanto estivessem buscando ao Deus Altíssimo. Mas Israel várias e várias vezes se distanciou do Senhor. E várias vezes o Senhor permitiu que nações inimigas escravizassem eles novamente, para que eles entendessem que a liberdade deles estava em Cristo Jesus e não nos conceitos mundanos, aonde eles criavam expectativas que eram apenas ilusões. E assim, no decorrer da vida do povo de Israel, novamente eles se afastaram do Senhor. Veja bem, não era Deus quem os abandonava, mas eles que se distanciavam de Deus, procurando seguir a sua própria vontade, procurando seguir o seu próprio caminho. E Deus assim o permitia, para que eles pudessem entender que os caminhos que eles escolhiam só levavam eles para caminhos de morte e desilusão. E não foi diferente. Eles mais uma vez viraram as costas para o Senhor, abandonaram todos os preceitos do Senhor e quiseram viver como bem lhe agradasse. Foi então que Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, os levou cativo, prisioneiros para o reino de Babilônia. E lá então em Babilônia, eles lembravam das suas vidas na cidade de Jerusalém, onde o Senhor Deus lhes havia dado casas, terras, propriedades, alimento com fartura, e mesmo assim eles rejeitaram e viraram as costas para o Senhor. E agora então, cativos no reino de Babilônia, o povo de Israel estava se sentindo derrotados e aniquilados. E nos seus corações, eles então compreendiam que eles nunca mais seriam um povo como nação e também nunca mais teriam voz como eles tiveram no passado. Mas certo dia, o Senhor chamou o profeta Ezequiel e lhe deu então uma visão. E levou Ezequiel a um vale de ossos secos e perguntou para Ezequiel: Ezequiel, o que você está vendo? E ele respondeu: Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor então novamente perguntou a Ezequiel: Filho do homem, você acha que esses ossos poderá voltar à vida?
E Ezequiel novamente, com humildade, respondeu: Senhor, eu não sei, tu o sabes. E o Senhor então deu uma ordem para Ezequiel. E ele disse: Filho do homem, profetize, porque esses ossos terão vida. Mas você precisa profetizar, precisa buscar o Espírito para que o Espírito entre neles. E eu vou criar novamente nervos, tendões, carnes e peles nesses ossos e eles voltarão à vida. E conta o relato bíblico que Ezequiel agora começou a orar e a suplicar com fé para que o Espírito entrasse naqueles ossos e se cumprisse a palavra do Senhor. Veja bem, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o que o Senhor ordena. E de repente, Ezequiel começou a ouvir barulhos de chocalhos, ossos batendo para tudo quanto é lado. E aquele barulho começou a se juntar e ele via ossos se juntando de todos os lados. E ele então começou a perceber que os ossos se juntaram e se tornaram esqueletos. Mas novamente o Senhor vira para Ezequiel e diz: continue profetizando, filho do homem, continue profetizando, para que agora esses ossos se enchem de tendões, de nervos, de carne e de pele. E ele continuou profetizando, suplicando que a palavra do Senhor fosse cumprida. E agora novamente ele pôde contemplar aqueles ossos secos, começou a ganhar tendões, começou a ganhar carne e começou a ganhar peles. Agora Ezequiel olha e aquele vale de ossos secos já não era mais ossos secos, mas um vale de cadáveres. Havia muitos corpos, mas todos os corpos ainda estavam sem vida. E o Senhor ordenou que Ezequiel continuasse a profetizar até que esses corpos ganhassem vida. E mais uma vez, conta o relato bíblico que Ezequiel continuou a profetizar e não desistiu, porque ele creu na palavra e cumpriu exatamente a ordem que o Senhor havia dito. E todos os corpos ganharam vida e colocaram-se de pé e se tornaram um grande exército. Que coisa maravilhosa! Como pode um vale de ossos secos, agora pela palavra do Senhor, se tornou um vale com exércitos vivos e todos enfileirados pela ordem do Senhor? Nós estamos vivendo um período exatamente como o período de Israel. O povo de Deus tem se afastado das ordenanças que o Senhor tem lhe dado. E veja bem, todos os mandamentos que o Senhor nos ordenou, eles são para proteger o seu povo e não para torturar ou para aprisionar os servos de Deus. Mas o mundo tem ensinado completamente diferente. O mundo tem ensinado que a lei aprisiona, que a lei nos coloca sobre um jugo. E pelo contrário, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós encontramos que a lei do Senhor, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos ensina o caminho, ela nos mostra o pecado e nos leva até Jesus, que pode nos limpar e nos purificar de todo pecado. O nosso mundo hoje se tornou um grande vale de ossos secos. As pessoas têm vida, mas elas estão mais parecidas com ossos secos do que com corpos que contêm vida em Cristo Jesus. Porque quando o Espírito do Senhor não habita no nosso corpo, nós nos tornamos como ossos secos, corpos vazios e sem vida. Por que sem vida? Porque não existe vida fora de Cristo.
A vida que você vive, a vida que eu tenho e que você tem, essa vida é proveniente do Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, nós somos tão vazios quanto aqueles ossos secos no vale onde Ezequiel estava. Amigo, eu queria te dizer, se você hoje está se sentindo como um monte de ossos secos, acredite que Deus pode te ressuscitar e fazer do seu corpo um corpo vivo, onde o Espírito Santo habita em você. Se os nossos filhos talvez estejam como ossos secos, acredite e profetize pela palavra do Senhor que os nossos filhos terão vida novamente, que o Espírito do Senhor há de possuí-los e eles tornarão a viver na presença do Senhor. Talvez você está se sentindo triste, vazio. Talvez você que esteja me ouvindo esteja com uma enfermidade à beira da morte e pensando, a minha vida acabou, não tenho mais nada. Mas lembre-se que a vida não está em você, a vida está em Cristo. E aquele que possui a Cristo tem a vida. É assim que a palavra de Deus ensina. Por isso, não fique desesperado, seu caso tem solução. Não se sinta como ossos secos, mas se porventura você analisou a sua vida e vê que realmente você está mais parecido com ossos secos do que com um corpo vibrante cheio de energia, profetize sobre a tua vida através da palavra do Senhor, não sobre a sua ordem, porque eu e você não temos condições de ordenar nada. Nós só podemos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Se você conhece alguém que está enfermo, ou se você tem alguém na família que está passando por um período de muita tristeza, depressão e angústia, enfermidade de várias formas, não seja arrogante ou pretensioso, achando que você tem o poder de profetizar e aquela pessoa ser curada. Lembre-se que Deus tem planos maiores e melhores, e os planos de Deus são desconhecidos aos nossos olhos. E quando você for orar por aquela pessoa, seja humilde, ore pedindo a Deus a cura, pedindo ao Senhor que profetize a cura sobre aquela pessoa, mas que seja feito à vontade do Senhor. Sabemos que a vontade do Senhor nunca vai ser ruim. E muitas vezes nós não compreendemos, porque amigos, filhos, maridos, esposas, muitas vezes morrem. E nós às vezes ficamos tão decepcionados com Deus. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos que morreram em Cristo Jesus, eles irão ressuscitar com o ressoar da trombeta e a voz de Cristo Jesus. Então, quando você estiver orando, confie que mesmo que as suas orações não sejam atendidas como você imaginou que seria, mas o Senhor tem planos muito maiores do que você e eu podemos entender. Eu quero te pedir que não esqueça de suplicar e orar para que os nossos filhos tenham vida em Cristo novamente. Não desista nunca da sua família. Não desista nunca de um amigo. Não desista nunca de um familiar. Mulheres, não desista dos seus esposos. Esposos, não desista de suas esposas. Saiba que assim como o Senhor colocou vida naqueles ossos secos, o Senhor há de colocar vida em Cristo. Eu não estou falando dessa vida proveniente sem Cristo, eu estou dizendo da vida em Cristo. E Ele há de colocar essa vida nos nossos filhos, nos nossos familiares. Ele vai trazer novamente. Mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos entregar no altar do Senhor
todos os dias as nossas famílias. Entregar no altar do Senhor não é só uma vez por semana, não é só uma vez por dia. Nós precisamos aprender a andar com Cristo. Não é difícil, é prazeroso. Nós precisamos aprender a caminhar com Jesus, a comer com Jesus, a dormir com Jesus, a acordar com Jesus, a trabalhar com Jesus e a termos lazeres com Jesus. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. É tão gostoso quando você pode deitar e conversar com Deus, nosso Senhor. É tão maravilhoso quando você acorda e agradece a Deus pela noite que você teve. Agradeça, lembre-se, seja grato por tudo que você tem. Mas Cláudia, eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas você tem tudo o que você necessita. Nunca deixemos de ser gratos a Deus. Não vamos desprezar a misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz mais, que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. E nós temos um dia novinho, cheio das misericórdias renovadas do Senhor. Confie no Senhor. Não existe vales de ossos secos onde o Senhor não pode trazer vida. Não existe filhos distantes do Senhor onde o Senhor não possa trazê-los novamente. Para isso precisamos crer e entregar todos os dias a nossa vida no altar do Senhor e a nossa família no altar do Senhor. Eu te convido mais uma vez a orarmos. E se você tiver um nome que gostaria que ele aparecesse aqui em cima, vocês estão vendo esses nomes aqui? São todos de pessoas que nós estamos orando. E esses nomes que estão fixados logo aqui em cima são pessoas que nós oramos durante todo o dia e durante toda a semana. E vamos continuar crescendo essa lista. E se você também deseja colocar o seu nome, o nome de sua família, o nome dos seus amigos, alguma pessoa que esteja enferma, nós estaremos colocando esses nomes nessa lista e você verá os nomes aqui em cima passando e vai se lembrar que todos estamos orando com o mesmo propósito de cura e de vida em Cristo Jesus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, rendemos louvores, gratidão pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renova manhã a cada manhã. Ó Paizinho querido, aqui temos nomes, Senhor, nessa lista, de filhos que estão distantes dos Teus caminhos. Temos nomes, Senhor, de famílias que estão passando por situações difíceis, talvez até mesmo de um divórcio ou mesmo de uma enfermidade incurável para o homem. Mas, Senhor Deus, para Ti não existe nada impossível. Assim como o Senhor ordenaste que o Teu servo Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos secos, e aqueles ossos, Senhor, tiveram vida em abundância. Nos dê também, Senhor, vida em abundância em Cristo Jesus. Se porventura, meu Deus, alguém que esteja me ouvindo, esteja se sentindo como ossos secos, como ossos sem vida, num vale perdido pelas emoções, pelo mundanismo, pelo rancor, pelo ódio, que o Senhor neste momento, ó Pai, assopre o Teu Espírito sobre este ser e traga-lhe a vida novamente, a vida em Cristo Jesus. Ó Deus, sabemos que o Teu nome tem poder, sabemos que o Senhor quer ressuscitar os Teus filhos da morte espiritual,
desta morte que é o abandono do amor de Deus, essa morte onde os nossos filhos, Pai, estão vivendo distante dos teus caminhos, aonde muitos de nossas famílias, Senhor, estão vivendo distante da tua presença. Senhor, traga vida novamente, assopre o teu Espírito sobre a nossa família, assopre o teu Espírito sobre nós, Senhor, sobre cada ouvinte, meu Pai, para que eles, Senhor, regozije na alegria, na abundância de vida que só o Senhor Deus nos dá, porque aquele que tem o Filho tem a vida eterna. É isso que a tua palavra nos diz. Nos dê, Senhor Deus, um resto de dia, ou de noite, ou de tarde, não sei a hora que eles vão estar me ouvindo, mas o Senhor sabe. Transforme a nossa semana numa semana privilegiada da presença do Senhor. Nos dê uma semana de bênçãos na presença do Senhor e abençoe cada ouvinte que tem compartilhado a mensagem, cada ouvinte que tem pregado esta mensagem através dos compartilhamentos. Que o Senhor os abençoe ricamente, que se cada um compartilhar para os seus amigos, nós vamos levar a mensagem do Senhor aos corações que estão vazios e se sentindo sem vida. Cure, Senhor, os teus filhos que estão enfermos. Cure, Senhor, as famílias que estão quebradas pelo divórcio. Cure, Senhor, os nossos filhos que estão talvez também com enfermidades espirituais, que não conseguem enxergar porque estão cegos espirituais, porque o mundo os cegou com as suas luzes atraentes e ilusórias. Mas sabemos que o Senhor há de libertá-los e trazê-los novamente. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos desde agora, para sempre. Amém, Senhor. Amém. E mais uma vez eu te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Cumpra a palavra do Senhor, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você não precisa sair do seu lar. Com um simples toque, você pode compartilhar esta mensagem e estar cumprindo a ordem do Senhor. Deus te abençoe e lhe dê uma feliz semana na presença do Deus Todo-Poderoso.